vou no AI Brasil Experience. E você? E onde a gente acaba vendo sempre mais do mesmo, né? Sempre tudo muito pautado, tá bom, são bons speakers, é um conteúdo interessante, mas o que a maioria das pessoas aplica daquilo ali que elas aprenderam, né? Então a gente tem um desafio muito grande de fazer com que as pessoas saiam do evento dizendo: caraca, eu saí daqui com um aprendizado real que eu consigo aplicar a partir de amanhã. Então a gente tem uma curadoria muito forte, tanto em relação aos palcos, né? São 11 arenas, mas principalmente ao conteúdo prático. Então a gente está montando mais de 90 workshops. Essa é a intenção, que seja muito além disso, né, Fábio? O Fábio Orlando, a IBM vem também com a gente para fazer grande parte desses workshops. Então são workshops, são laboratórios, são roundtables, balcões com especialistas. A gente realmente quer que as pessoas saiam de lá com um aprendizado real e aplicável no dia seguinte. E eu acho que esse é um dos principais pilares e é o que mais me motiva no evento. Bom, acho que o Pedro vai passar aqui um pouquinho alguns slides. Vou passar slide? Eu não sabia que Quer vou passar? Ah, do que é? Do VIP? Um pouquinho, não, tem um pouquinho do evento. Nossa. O Raia Drogazil, Ambev, bem, uma série de companhias gigantes. A ClearSale. Pedrão é meu amigo desde 2012. A gente se conheceu como empreendedor em Débora, tivemos uma jornada de muitas coincidências. Mas quando surgiu a ideia de fazer esse evento, eu acho que tem uma coisa muito diferente que me chamou a atenção. É um evento com muito propósito, da gente poder pegar a inteligência artificial que está para a nossa geração como a revolução industrial teve lá atrás. É uma maneira de fazer as coisas de forma mais rápida e fácil. A inteligência artificial é um facilitador muito mais do que para as empresas de tech, mas para todas as empresas. E o Pedrão, empreendedor, apaixonado, o cara foi em Olimpíadas, é sempre assim efusivo, a vida inteira foi. Obrigado. Então, vamos fazer um negócio para popularizar, para levar a inteligência artificial para todos os segmentos. E a ideia desse evento é a gente colocar isso no calendário do Brasil. Tipo, é o AI Brasil Experience, para a gente poder fazer o quê? Todo ano multiplicar, isso vai ficar muito grande. Então, eu incentivo todo mundo que tiver a oportunidade de estar lá. Não estamos falando aqui de dinheiro, de ir lá e ganhar dinheiro para poder vocês estarem no evento, mas é a gente viver esse momento transformador. O Brasil já perdeu tantas oportunidades, perdeu a oportunidade de ser o celeiro do mundo, perdeu a oportunidade de ser o grande vendedor de carbono, perdeu tantas oportunidades de ser o cara do petróleo, mas eu acho que na tecnologia, como a gente tem a chance de aplicar ela em todas as indústrias, a gente vai poder fazer um marco. E esse evento é o primeiro deles, de que eu acho que vai ser muito pioneiro. Então eu estou muito feliz e honrado da gente estar junto nessa jornada. Vou deixar os meus contatos com vocês. O que a gente puder fazer para viabilizar a presença de todos é uma maneira da gente compartilhar o quê? Conhecimento entre pessoas, fazer troca de ideias e criar comunidade. Não sei quantos de vocês, ou se todos estão no grupo de WhatsApp, já é um fomento. Não é o cara mais técnico do mundo, mas o mais técnico do mundo não precisa estar lá. Quem precisa estar lá é a ponta. É a ponta que vai poder mover as coisas. Faz sentido ou não faz? Com 5 anos, ajudei a estruturar a área de inteligência artificial lá. Tenho uma cara de super novo. De acordo com o Pedro, eu sou mesmo, tenho 30 anos de idade, mas estou estudando computação já há 15 anos. Estou trabalhando na área de tecnologia há 12 e estou trabalhando com inteligência artificial há 9. Dado que é uma tecnologia muito recente, muitas pessoas começaram a ouvir falar de inteligência artificial quando o ChatGPT saiu em 2022. Eu já tenho uma experiência significativa. Trabalhei bastante na academia com inteligência artificial, tive a oportunidade de conhecer as pessoas da DeepMind numa conferência no Japão, quando eu fui apresentar uns artigos meus em 2018. E logo depois voltei para o Brasil, comecei a trabalhar já como consultor de inteligência artificial e, em paralelo, fazer mestrado na UFMG. Meu mestrado foi o primeiro estudo de inteligência artificial aplicada para uma doença bem específica chamada cardiopatia reumática. Eu fiz o primeiro estudo dessa doença no mundo com inteligência artificial, porque ela é uma doença de países subdesenvolvidos, então bem relegada, e a gente ganhou vários prêmios. Primeiro lugar no Congresso Brasileiro de Cardiologia, então nada a ver com computação, uma época em 2020, né, onde poucos estudos ainda eram feitos com inteligência artificial aplicada à medicina. 2021, Congresso Mineiro de Cardiologia, e em 2022, minha dissertação de mestrado
ela ganhou a melhor dissertação de mestrado da área da saúde com computação do Brasil. Ao mesmo tempo, eu estava lá no iFood, estruturando a área de inteligência artificial, e também fui o primeiro líder de inteligência artificial para a inovação do iFood, onde a gente construiu uma metodologia de inovação bem famosa no Brasil. Você vê a empresa como o Transatlântico, solta jet skis na água para explorar os caminhos de interesse. Então, eu ajudei a construir essa cultura e, logo em seguida, fui tocar a área de prevenção a fraudes do iFood, de ponta a ponta, do consumidor, do restaurante, do entregador. E com esse conhecimento, eu já conhecia muito a ClearSale, vim trabalhar com o Pedro também por conta disso, mas principalmente porque ele é um cara muito visionário. Vocês veem que ele claramente é um cara fora da caixa, né? Ó, cuidado com o que você fala, tudo bem. Totalmente não convencional, e essa foi uma das coisas que me encantou bastante nele, nas ideias dele, por isso eu decidi vir trabalhar com ele há 10 meses. E essa apresentação, ela é um recorte melhorado de uma apresentação interna que eu fiz para o pessoal da Conf um mês atrás, que o tema era IA no dia a dia, como utilizar a inteligência artificial para ser mais produtivo, como um indivíduo mesmo, como um colaborador da empresa principalmente. Mas aqui eu queria trazer um recorte dela focado em medo, que foi o tema que o Pedro mais gostou de ver e que eu acho que tem tudo a ver também com o AI Brasil. Como todos vocês são executivos, eu queria fazer um wrap-up no final para trazer uma visão de onde nós estamos com relação à aplicação de inteligência artificial nas empresas, mas vai ser bem breve. A primeira coisa que eu queria falar é: essa imagem foi gerada com inteligência artificial com baixíssimo esforço. Eu não precisei fazer vários prompts, eu não precisei buscar nenhuma tecnologia especial. Eu fui no Google Slides, escrevi qual era a minha ideia e saiu essa imagem. E o que me impressiona bastante é que 2 anos atrás existiam vários artigos dizendo que IA tinha muita dificuldade de desenhar uma mão, por exemplo. E olha a perfeição dessa mão especificamente que está na tela. Mais uma vez, isso aqui não tem nada de especial. É algo que todo mundo que tem acesso ao Google Slides com plano pago do Google conseguiria fazer. Então, para mim, é surpreendente desde o princípio que qualquer ser humano consegue construir isso a partir de linguagem natural, a partir de texto. E para a gente falar um pouco sobre medo de inteligência artificial, é importante primeiro contextualizar. Não vou fazer uma palestra técnica, nem vou entrar em muitos detalhes aqui, mas eu queria trazer para vocês um pouco da evolução da IA e o que eu acho relevante de todos vocês entenderem, apesar de ter várias pessoas aqui super letradas, como eu estava dizendo, e vários professores, inclusive, que vão entender que dar aula de noite é bem complicado, né? Depois de você ter trabalhado o dia inteiro. O termo inteligência artificial foi cunhado em 1956, então já tem uma quantidade significativa de tempo. E a gente só está ouvindo falar mais sobre IA, os impactos dela agora. O que aconteceu foi, durante 40 anos, a inteligência artificial ficou meio dormente, a gente não tinha tantos impactos no mundo real. Eu acredito que a primeira grande vitória de inteligência artificial sendo divulgada para o público foi quando o Deep Blue ganhou do Garry Kasparov, e aí tá ali o nosso amigo da IBM aqui representando. E na época isso foi um marco, né? O Kasparov achava que só poderia ter sido vencido por grão-mestres de xadrez que estavam por detrás colaborando, não poderia ser um computador. A sociedade ainda não estava preparada para esse tipo de impacto. E nesse mesmo ano, um dos caras, hoje em dia o cientista-chefe da Meta, ele desenvolveu uma tecnologia de leitura de dígitos nos cheques automaticamente. Foi um dos primeiros grandes sistemas deployados em escala e que tiveram impacto na sociedade de fato. Todos mais ou menos nesse ano. Em 2012, a gente teve um boom do aprendizado profundo, Deep Learning, que foi o que possibilitou a gente ter tecnologias como o ChatGPT hoje em dia, mas isso tudo começou lá em 2012, com tecnologias de identificação de imagens mais simples. A IA conseguia diferenciar um gato e um cachorro numa imagem e era isso. Nós estamos falando de 13 anos atrás, já é bem mais próximo do que quando o termo foi cunhado. E nesse mesmo ano, já tinha 3 anos que a Quantum Black, que é o braço de inteligência artificial da McKinsey, já estava atuando. Ou seja, existia uma certa demanda nas grandes empresas por consultoria de inteligência artificial. Estava começando a se formar algo ali.
Em 2017, houve a criação dos Transformers, que são os modelos que estão por detrás do ChatGPT e que possibilitam os modelos de linguagem funcionarem até hoje. E nesse mesmo ano, a gente já tinha detecção super-humana de câncer sendo feito por inteligência artificial. É o primeiro artigo que veio do pessoal de Stanford, agora o Stanford americana mesmo, não é Stanford brasileira, que é o onde uma IA foi melhor do que o médico em identificar câncer, identificar qualquer tipo de doença. Por fim, em 2022, foi quando a gente teve aí o boom de IA generativa e o lançamento do ChatGPT, popularizando e colocando IA na mão de todo mundo. Uma coisa bem importante da gente perguntar aqui, apesar de todo mundo conhecer bastante inteligência artificial, quem utilizou inteligência artificial essa semana já? A semana começou ontem, mas quem já usou um ChatGPT ou qualquer outro tipo de IA, levanta a mão aí para ver. Todo mundo, né? Basicamente. Não tem ninguém aqui que é desconhecido. Eu também usei. Eu utilizei inteligência artificial para colocar o Pedro apresentando essa palestra que vocês estão vendo. E ele tá de Crocs ali, essa é um outfit que ele tá usando na China, no evento de IA com robôs. E para mim isso é muito impressionante. O que eu usei para gerar isso aqui? Na semana passada a Google lançou um modelo de edição de imagens, que apelidado de Nano Banana, mas é muito simples você subir 2 fotos e pedir para ele juntar essas imagens. E aí vocês podem falar, eu não sei se vocês estão vendo daqui de perto, mas não parece tanto o Pedro assim, parece bastante, mas dá para ver claramente não é ele. Só que o que me surpreende é, isso é de graça, e eu precisei de 1 minuto para gerar essa imagem. E aí começam os medos. Desinformação. O que vai acontecer quando as pessoas estiverem usando essa tecnologia em escala? E o que eu trago aqui é toda mudança, principalmente grandes mudanças de paradigma, como o Arnold falou, a revolução industrial, geram muito medo e, consequentemente, muita resistência de adoção. Na própria revolução industrial, teve um movimento conhecido como luditas, onde as pessoas destruíam as máquinas que estavam sendo construídas na revolução industrial porque elas não queriam aceitar que parte do trabalho de tecelãos, por exemplo, seria automatizado. A gente vê um movimento muito similar hoje em dia com a inteligência artificial. E esse medo, ele é muitas vezes até bem fundamentado. A gente tem que tomar bastante cuidado com desinformação, com o uso de inteligência artificial para tomada de decisão militar, com o uso de inteligência artificial para tomada de decisão de políticas. Então, existe realmente um receio que é bem fundamentado. E o meu objetivo com essa apresentação é simplesmente mostrar para vocês quais são mal fundamentados. Porque eles são os que mais bloqueiam a gente de ir adiante. Toda tecnologia tem um potencial de disrupção muito grande da sociedade. O que a gente precisa fazer é separar o que é sinal do que é ruído. O primeiro mito que eu vejo bastante aparecendo é de que IA, da forma como é hoje, destrói a natureza. Principalmente com relação à água. Então essa matéria saiu na CNN ano passado, menos de um ano atrás. ChatGPT gasta 1 garrafa d'água a cada 100 palavras geradas. E não é verdade, não era verdade na época, é menos verdade ainda hoje. Qual que é a realidade do uso de água por inteligência artificial? Se a gente for olhar o Gemini em 2025, e aí aqui um parênteses muito relevante, é quando eu fiz essa apresentação um mês atrás, essa pesquisa não existia. Tinha saído uma pesquisa da Mistral, que é uma empresa francesa de inteligência artificial. Na Europa eles não brincam com o meio ambiente, né? E eles estavam trazendo um valor. A Google lançou nesse mês um outro valor muito mais próximo da realidade. E aqui eu já estou trazendo até o valor corrigido, jogado um pouco para o alto, para mostrar. Com 1000 prompts normais no Gemini em 2025, a gente gasta 1,5 litro de água. Isso é a verdade. E a gente pode se assustar com esse valor, né? Mas se você assistir televisão por 1 hora, você gasta 15 litros de água. E eu posso mandar para vocês depois todas as referências desse material, se vocês quiserem usar em outros lugares, tá? O Gemini, em 2024, gastava 50 litros de água para fazer 1000 prompts. E aí, a gente já começa a ver uma tendência muito interessante. Existe, ao longo de 1 ano, a eficiência energética e a eficiência no uso de recursos de inteligência artificial aumentou 33 vezes. E essa tendência vai continuar.
a margem, o custo marginal e o uso marginal de recursos para fazer um prompt vai só decrescer. Tem 3 anos que o termo prompt surgiu. Tem 3 anos que todos aqui começaram a usar inteligência artificial no dia a dia, você não é uma pessoa especializada. E a gente já está nesse ponto. Um banho de 8 minutos gasta 120 litros de água e um hambúrguer, essa carne que vocês estão comendo aí agora, vai gastar ainda mais água. Para fazer um hambúrguer de 150 gramas, são 2.400 litros de água necessários. Então, esse é um receio infundado. A gente não pode ficar com medo de usar a IA porque a gente está gastando recursos que não deveriam ser gastos. IA é produtiva, IA é algo que precisa ser realmente utilizado. E aí a gente vai para um outro, que é IA está deixando as pessoas mais burras. Essa matéria saiu no Time em junho desse ano, dizendo que o ChatGPT poderia estar gerando um déficit cognitivo nas habilidades de pensamento das pessoas, de acordo com um estudo do MIT. Esse estudo em si, pessoas, o que eles estavam tentando aprender nesse estudo era se quem usou IA para escrever uma redação conseguia lembrar o que ele usou de termos durante a redação dele. E é óbvio que uma pessoa que usou IA para gerar um texto vai ter muito menos conhecimento das palavras que estão ali. Isso quer dizer que as pessoas estão realmente ficando mais burras? E aí me lembrou uma citação do Sócrates, que ele mesmo nunca escreveu nada, né? Quem escreveu foram os discípulos dele, de que a escrita enfraquece a memória e dá apenas a aparência de sabedoria. É exatamente o que está acontecendo agora com a inteligência artificial. Tinha-se receio de usar a tecnologia do livro e isso transformar as pessoas em mais ignorantes. E obviamente não foi o que aconteceu. A gente valoriza muito quem escreve. Luiz Fernando Veríssimo faleceu essa semana, acho que no sábado ou ontem, e é um gênio, porque escrevia. E de acordo com Sócrates, ele não seria nada, ele só estaria iludindo os outros com uma sabedoria aparente. E a realidade sobre IA é que, desde sempre, desde 2023, se sabe que ela aumenta a produtividade. Em alguns casos mais do que outros. E aqui são casos de uso corporativos mesmo. Programação, suporte ao usuário, escrita de documentos jurídicos. Isso é uma realidade. E tem aumentado essa produtividade individual. E, além disso, IA é muito boa para a educação. Eu não sei vocês, mas eu aprendi muita coisa nesse último ano utilizando inteligência artificial. Coisas que eu precisaria, por exemplo, contratar um professor, um mentor, e que agora eu consigo aprender sozinho, da minha casa, sem comprar um curso muitas vezes. Esse aqui é um estudo do Banco Mundial, onde eles pegaram pessoas ali na Nigéria e colocaram para fazer uma tutoria com IA depois da aula. E em 6 semanas dessa tutoria de IA, que é a distribuição da nota delas na prova, foi equivalente a 2 anos de progresso típico de aprendizagem. Então, a gente tem uma revolução potencial na mão. Porque quando um professor está tentando ensinar alguma coisa, ele precisa passar uma mensagem só e todos os alunos têm que conseguir aprender a partir daquela mensagem única. Com a inteligência artificial, você tem um tutor infinitamente paciente, personalizado para você, que te entende seus gaps, e a partir daí a gente vai ter uma educação muito mais adequada para todo mundo da população. Por fim, esse é o terceiro mito, IA está acabando com os empregos agora. E esse é surpreendente até para mim, porque em 2022, quando o ChatGPT saiu, eu estava muito preocupado que em alguns poucos anos o mundo estaria completamente diferente porque os empregos teriam acabado. E quando eu vi os dados, eu tive que confrontar meu próprio modelo mental. A gente não pode ir contra o que a gente está enxergando no mundo. Quais são os dados? A Atlantic escreveu essa matéria em julho, falando: algo alarmante está acontecendo no mercado de trabalho. Um sinal de que os graduados, principalmente de tecnologia, estão competindo com a inteligência artificial e não estão conseguindo entrar no mercado de trabalho. E por mais impressionante que seja, principalmente a gente acabou de ver que o caso de uso de programação, ele é muito impactado por inteligência artificial. O programador se torna muito mais eficiente, programa muito mais, então você acredita que eu vou precisar contratar menos pessoas. É daí que vem essa lógica. Só que quando a gente olha para as tendências, não é isso que está aparecendo no dado. Eu li esse texto de um colunista da Bloomberg de economia, e ele escreve: pare de fingir que você sabe o que a inteligência artificial está fazendo com a economia. Porque ninguém sabe.
Na hora que a gente vai olhar para esses dados aqui do Financial Times, realmente, em 2022 saiu o ChatGPT, todo mundo que estava se formando em tecnologia não conseguiu mais emprego, enquanto a tendência de outros recém-graduados era de aumento de empregabilidade. Só que esse ano teve uma reversão completa dessa tendência que a gente jamais esperaria num mundo onde a IA já está substituindo os empregos. E aí vale a pena ler o texto dele completo, de novo eu posso mandar para vocês as referências, porque isso confronta o que a gente acredita e os medos que a gente tem de inteligência artificial, mas na prática talvez dê para a gente construir um futuro de muita prosperidade para todo mundo. A economia não é uma torta de tamanho fixo, a gente pode aumentar o tamanho da torta e cada um comer uma fatia maior. E aí, para finalizar, a realidade, além de que é difícil medir o impacto incerto, é que o impacto nas empresas ainda é muito pequeno. Esse estudo da McKinsey de junho mostra que 80% das empresas que estão usando inteligência artificial, principalmente generativa, não estão encontrando ganhos ainda. O porquê disso? Porque apesar de inteligência artificial no nível individual, como copiloto, aumentar a nossa produtividade, quando você vai construir um caso de uso, você precisa mudar as coisas no seu formato de estruturação da empresa e pensamento sobre essa tecnologia para que você consiga colher mais frutos. Esse estudo especificamente, ele fala que você precisa construir agentes autônomos para você começar a colher os frutos. Aí a gente precisa levar com um grão de sal, porque é exatamente esse tipo de consultoria que a McKinsey está vendendo. Então o relatório deles, obviamente, vai corroborar o que eles querem trazer. Mas esse estudo de Stanford, do mês que passou agora, mostra que 95% dos pilotos de IA não estão gerando resultados. Então corrobora um pouco o ponto da McKinsey. Aqui eles trazem um outro insight. O insight deles é: não adianta simplesmente tentar manter sua empresa funcionando da mesma forma que ela funciona hoje, enfiar IA ali no meio sem gerar nenhuma fricção e acreditar que você vai ter resultados significativos. Você precisa de fricção no sentido positivo. Você precisa de fricção para que você mude a cultura, os processos e a tecnologia para que você consiga de fato colher os frutos. E aí a minha conclusão é: tem 3 anos que a gente está nessa revolução de inteligência artificial generativa. E ainda dá tempo de se adequar. Tanto no nível pessoal, então se você ainda não está usando IA, todos aqui estão, né? Mas as pessoas que necessariamente, que potencialmente vão no evento do AI Brasil, talvez não estejam. Use IA todos os dias como seu copiloto, e não necessariamente só como texto. Gere imagens. Eu particularmente gosto muito de um caso de uso que tem um software no meu computador, que eu aperto 2 botões, ele começa a ouvir o que eu estou falando, formata e estrutura tudo bonitinho, e eu mando isso para IA, eu mando isso no Slack, eu mando isso no WhatsApp. Acelera muito o meu trabalho. A gente fala 2,5 vezes mais rápido do que a gente escreve. Vocês devem escrever muito para várias pessoas todos os dias. Que legal se a gente conseguir reduzir esse tempo, até para a gente poder viver uma vida com maior equilíbrio. Então, aprender a usar essas tecnologias é essencial no âmbito pessoal, mas também no empresarial. E aqui são os 2 insights dos estudos que eu mostrei: evoluir de copilotos no nível empresarial para agentes autônomos e adaptar os processos da tecnologia e a cultura em torno desses agentes. Foi muito do que eu fiz na Conf, vindo trabalhar com o Pedro ano passado. Repensar os produtos de maneira que eles fossem AI-centric. Esse produto aqui, se eu quiser colocar um agente para trabalhar em cima dessa base de dados, vai ser muito mais fácil se eu construir ela dessa forma ao invés dessa outra. E por fim, no nível mais coletivo e extra-empresarial, a gente precisa desses fóruns para a financeira. Ela vai dar conta de fazer sozinha? Dificilmente. Mas talvez alguém já tenha encontrado um caminho de fazer o primeiro passo dessa jornada, ou a primeira metade dessa jornada, e derivar para um ser humano. Porque às vezes tem um segredo grande de negócio ali. Mas nesses fóruns menores isso é mais factível. E participar de eventos de aprendizado coletivo. E o Pedro nem pediu para colocar nada disso na apresentação, mas eu acho que é um fechamento muito legal de que o AI Brasil Experience e outros eventos similares são fóruns muito interessantes para esse compartilhamento de conhecimento. E com a visão que o Pedro estava trazendo aqui, sem subo no palco e falo um tanto de coisa só para aparecer, realmente com casos de uso que estão gerando valor real. Tá bom? Então é isso, essa é a apresentação.
É isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Aê! Com a IA. E esquece de pensar que a IA pode viabilizar coisas que a gente não conseguia fazer antes. Lógico. Ou possibilitar coisas que a gente nem imaginava. Então, só alguns exemplos, por exemplo, que aconteceu comigo recentemente. Eu sou advogado, escritório de advocacia. Quem imagina que há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, a L'Oréal contrataria um escritório de advocacia para fazer um vídeo? Então, eles tinham um projeto era a semana da privacidade, então ia ter uma landing page e precisava de um vídeo contando lá com narração e tal. A gente fez com o ChatGPT, Eleven Labs, o VO3 do Google, cara, um vídeo para L'Oréal, não foi um vídeo simples. Então assim, é um novo produto do escritório que enquanto os outros escritórios estão tentando fazer a petição ou o contrato com IA, a gente está fazendo um produto que não existia. É isso aí. E tem estatísticas que falam que tem muita empresa de AI que vai nascer ainda, né? 5 anos, 10 anos, e que vai ser disruptiva. Exatamente. A gente olha, né, a gente está querendo adaptar uma coisa que existe hoje para essa realidade, mas ela abre uma nova frente. Então, uma história que eu vi, por exemplo, foi bem interessante, foi a questão da rede social. Quando a internet começou, a ideia era replicar a mídia tradicional na internet. Então, o que a gente fez? Criou o jornal online. Você tinha lá os grandes portais, enfim. E aí, em um dado momento, a gente falou, não, vamos conectar pessoas, né, de uma forma que eu consiga ter trocas. E hoje, você se informa, boa parte, se você pegar Gen Z, 70%, 80% se informa por rede social. Ninguém abre mais um jornal, um site, um portal para ler uma notícia. Esse é um exemplo de negócios que a gente vai quebrar essa pedra, né? Vai quebrar essa barreira e vai ter novas coisas ali na frente. Essa falta da coisa tá tão rápida que tá deixando todo mundo doente. A gente tem um palco só para isso. Então, assim, é uma questão importantíssima isso daí. A gente está certeza. discutindo tecnologia, mas eu converso muito com diretores de RH, entendeu? E as empresas estão muito doentes. Tá? Com certeza. Então, assim, a velocidade das coisas está tão grande que as pessoas estão ficando... nunca teve tanto turnover, nunca teve tanta depressão, nunca teve... O mundo está muito doente, né? Então, eu incentivo a vocês dentro dessa pegada também, que acho que é importantíssimo, entendeu? A gente tem grandes para até 500 pessoas. Um deles é justamente o de inteligência artificial e inteligência humana. Justamente com esse foco. Porque a gente precisa trazer para as pessoas um alento nesse sentido. Mostrar para elas que tem uma questão de evolução, sim, utilizando inteligência artificial, mas que é totalmente possível juntar as duas inteligências para que a gente vivencie isso no melhor formato. Então, é um dos nossos principais pilares no evento, é justamente a inteligência humana. Sim. E as pessoas precisam sair da zona de conforto. Sim, não, isso com certeza. A nova geração, Com principalmente. certeza. De engenharia de prompt, da mais simples à mais complexa. Todo curso eu melhoro, eu coloco alguma coisa. E o último foi muito legal porque o que eu resolvi fazer? Colocar as 20 técnicas e cada uma sendo apresentada em uma ferramenta diferente. Então foram 20 técnicas com 20 ferramentas. Legal. E aí, o que é interessante de ver, porque assim, como o João falou, né, a resistência do ser humano ao novo já é algo natural, orgânico. No advogado ele tem um pouquinho mais. Tem um plus adicional a Tem um mais. plus adicional a mais que vocês imaginam, né? Então, é uma área que lida com o risco, que tem medo de mudar em razão disso aumentar o risco. Esses dias eu dei um treinamento num banco aqui na Faria Lima. E olha o briefing que me deram. Falaram assim, Mauro, se prepara porque a diretora jurídica é completamente avessa à tecnologia, não quer nem ouvir falar em IA. Quem contratou a gente foi o CEO, deu um bypass em cima dela porque ele viu a importância e quer que a gente dê o treinamento. Então a gente foi super, né, pisando em ovos. Pisando em ovos. E aí o que aconteceu?
Depois que a gente conseguiu mostrar para ela como que se usa, quais são os riscos e quais são os potenciais, inclusive mostramos a ferramenta do Caio, ela ficou completamente apaixonada. Aê! E eu acho que é um pouco isso que a gente tem que fazer, né? E eu vejo duas coisas conectando com o que você falou, que são os desafios. Então, assim, se talvez é um desafio na área jurídica, talvez seja um desafio em outras áreas. São 2 pontos. O primeiro é mais simples, que é de apertar os botões. Eu vejo que quando eu dou 3 cliques no ChatGPT, chego numa tela que ninguém viu, todo mundo fica, meu Deus, não sabia que existia isso. Então, assim, coisas básicas as pessoas não estão fazendo. Agora, uma parte que é um pouco mais complexa, que é também interessante que a gente provoque, é fazer com que as pessoas pensem, né? Porque apertar os botões é um desafio, mas a gente consegue superar rapidamente. Fazer com que as pessoas pensem, aí é um pouco mais desafiador. Então, por exemplo, quando eu estou mostrando engenharia de prompt para eles, a ideia, quando eu mostro, sei lá, cadeia de pensamento ou árvore de pensamento, não é explicar a semântica ou a sintaxe de como você dá o comando. É eles perceberem racionalmente em qual situação usa uma ou usa a outra. E perceberem que a ferramenta pode ser utilizada para resolver problemas muito mais complexos do que faça um contrato de locação para mim. Né? Então, existem situações, por exemplo, você está num conflito jurídico complexo, que você identificou 3 possíveis soluções, mas você não sabe qual que é a mais robusta delas. Você pode pedir para a inteligência artificial, analise esse cenário e avalie qual é a mais robusta. Ou analise esse cenário, pense em 5, 10 soluções diferentes e combine todas essas soluções para que no final eu tenha uma solução mais robusta. Então, provocar as pessoas a ter essa reflexão avançada é um desafio muito legal, mas faz muito sentido. Então, pelo menos na minha área, eu tenho trabalhado isso. O simples, que é mostrar que apertar os botões não acaba o mundo, e um pouco mais complexo, que é, esse é o uso simples, mas vocês podem usar para coisas mais bacanas e provocá-los a pensar diferente. Então, Como é que você mudou o comportamento da diretora? Passando o conhecimento desconhecido. exato. Simples, simples, simples. Tinha mesa, tinha resistência porque não conhecia. Exatamente, o receio era exatamente por conta do desconhecimento. Então, esse trabalho que a gente precisa fazer nas organizações, em todos os lugares. Também, né? Eu acho que isso tem um impacto que pode acelerar muito a adoção da tecnologia. Que eu acho que um aspecto é a confiança nossa em usar a tecnologia e o outro aspecto é a própria tecnologia melhorar também para coisas mais complexas, né? Então, assim, no nosso caso de uso, no mundo jurídico, a gente vê muita coisa todo dia, mas muita fumaça também, né? Então, assim, você fala, cara, se eu der uma peneirada aqui para ver o que sobra, né, do outro lado, sobra pouca coisa. Mas se a gente for pensar no futuro... O que sobra é muita coisa... de oportunidade. De oportunidade. Mas se a gente for pensar, sei lá, 2 anos, 3 anos, a gente sabe que vai ser completamente diferente. Então aí entra o outro aspecto, que é da confiança, né? Que é o outro lado confiar. E aí a gente tem diversos casos de uso. Medicina é um deles, né? Então assim, você fala, cara, a IA pode chegar num nível de tomar decisões complexas. Agora a gente vai confiar só na IA para tomar aquela decisão complexa? Um avião hoje ele é pilotado, sei lá, 10, 15 minutos pelo humano. Você vai entrar num avião que só tem a IA, sem nenhum piloto? Então eu acho que esse grau de confiança e essas são provocações para diversos cenários, né? Mas esse grau de confiança do outro lado é o que tem a capacidade de acelerar ou não todas essas discussões aqui, né? Total. De impacto de empregabilidade, etc. Né? Sim, o output 100% autônomo é o maior, maior barreira para a geração de ROI em cima desses casos de uso. Mas aí que entra a conclusão, principalmente do estudo de Stanford, que você precisa adequar a cultura e os processos em torno disso. Então, num dos eventos que o Pedro fez lá na casa dele, na Fazenda da Grama, foi uma pessoa, o Ayrton, que trabalhando na Lecon, esqueci o caso de uso exato que ele estava apresentando, mas ele trouxe uma visão de usar RPA, que é Robotic Process Automation, algo muito mais determinístico e pré-programado, mas com pequenas parcelas de tomada de decisão por agentes e por inteligência artificial generativa. Porque aí você mantém a governança geral do seu produto e
aproveita a IA generativa no que ela é boa. E desde aquele momento eu comecei a refletir mais e pesquisar mais sobre a RPA, e a conclusão é essa, assim, você reduz a sua incerteza com o output do seu sistema 100% autônomo usando IA generativa onde ela é realmente boa, ao invés de tentar acreditar que ela é genérica o suficiente para ser usada em tudo. Aplicar em tudo. Né? Tem que fazer realmente o melhor uso, né? Exato. Quando você tem um processo que é algo realmente repetitivo, o time faz um RPA. Quando você precisa tomar uma decisão complexa, utilize o que é melhor para isso, que pode ser um machine learning ou um deep learning. Agora, quando você precisa fazer realmente a ponte, que é algo que você tem condições de melhorar com a comunicação, eu diria, você vai para a IA generativa, que é a melhor forma que você faz essa ponte. Né? Sim. A questão é realmente aplicar dentro daquilo que é onde você vai ter um maior potencial e um melhor resultado. Né? Sim. A gente faz exatamente para ver se alguém está gerando algum conteúdo que viola a reputação dos nossos clientes ou a marca dos clientes. Esse crawler captura esses textos, um RPA preenche uma base para a gente, depois uma inteligência artificial faz uma análise para a gente, uma pré-análise, e classifica para a gente se é uma injúria, se é uma calúnia, se é uma difamação. Aí depois preenche um outro formulário que aí vai ser analisado pelos advogados e vai ser encaminhado para a tomada da medida. Então isso aí é muito legal. A gente vai fazendo com vários clientes, combinação, né, das tecnologias. Tem que ser, por enquanto, pelo menos. Eu acho que à medida que a tecnologia for evoluindo, você vai reduzindo esse gap do que deve ser usado mais da IA mais clássica ou do software mais padrão que a gente conhece e passar a utilizar mais da IA generativa. Até mesmo você estava falando sobre engenharia. Tem estudos recentes que mostram que os modelos mais novos, eles são menos influenciados pelo prompt. Então, talvez em 1 ou 2 anos, eu posso te mandar, tá, Mauro? Em 1 ou 2 anos, engenharia de prompt já não significa mais nada. A gente estava conversando que daqui a um tempo talvez não precise nem da tela. A gente possa dar o comando por voz e aí vai ser uma coisa muito mais natural. E eu acho que essa é a aposta do Sam Altman com o Johnny Ive, que é o cara que fez o design do iPhone, que eles vão lançar um novo device que não vai ter tela. E aí, provavelmente, eles estão apostando nesse futuro, onde a IA vai ser tão confiável, no sentido de reliability mesmo, que você não vai mais precisar supor, será que ela ouviu direito e fez o speech to text corretamente? Que hoje em dia, inclusive, é uma dor minha. Tipo, eu tenho que ficar relendo tudo que eu mesmo falei pro computador para ver se ele entendeu corretamente. Confiança, né? Confiança. Exato. Lógico, ainda tem o erro natural, mas... Sim. Vender nosso entusiasmo, ou vender é um processo de entusiasmo. Aqui a gente tem na tela os nossos primeiros patrocinadores. Esses aqui são os que a gente está com o contrato assinado. Mas na sequência a gente já tem mais 80 em processo de assinatura. O Arnold, que está aqui, tem nos ajudado bastante com isso. Então a gente tem já, se eu não me engano, 102 estandes fechados, tá, para o evento. Mas eu só posso divulgar aquilo que está realmente assinado, né? Então, Eu já sou o contrário, já queria botar todo mundo, né? Eu estou aqui segurando o homem, mas para essa semana, nos próximos jantares, a gente já vai ter novos players aqui. Aqui um pouco do que a gente já tem dos nossos palestrantes confirmados, tá? Então, a gente, óbvio, né, que o professor Celso e o professor Anderson do CEIA, o Luiz Justo do Rock in Rio, aqui a gente já fechamos com o Silvio Meira, o Bob Burnquist, o nosso querido Manuel Lemos, Renato Franklin, que é o CEO das Casas Bahia, o Márcio Schettini, que é ex-CEO do Itaú e CEO do Coruja Banking, e aqui mais outros diversos. O segundo escalão, os mais... Você botou eu ali. A gente tem o Sérgio Gaiotto também, que é o Caio da Claro. Então a gente tem vários nomes fortes aqui. Olha, bastante já, hein, meu? Já tem bastante. Isso daqui são os assinados. Olha o Mauro ali, ó. O Mauro está aqui. O Mauro, além de palestrante, é um dos nossos curadores. Então, passando aqui um pouquinho. E aqui é o nosso produto VIP. Óbvio que o Pedro vai querer vender para vocês.
Mas o que a gente queria aqui hoje é validar um pouco com vocês. Então estamos aqui nesse primeiro jantar dessa jornada de pessoas influentes que estão aqui. A troca aqui foi maravilhosa e a gente tem a missão de botar 12 mil pessoas no dia 30 e 31 de outubro. E como é que a gente vai fazer isso? Em qual que é o nome do evento? 3, 2, 1... Aê! Tchau! Feito de fases. Ou fazes ou não fazes. Isso é legal. Tá? Essa frase simples, mais poderosa, ecoou em mim nesta semana, em meio a grandes desafios pessoais e profissionais. Somos seres em constante movimento, navegando por ciclos de aprendizado, crescimento e transformação. Cada fase, seja na vida pessoal ou profissional, apresenta seus próprios desafios e oportunidades, moldando o que somos e o que nos tornaremos. Algumas fases chegam suaves como a brisa, outras intensas como a tempestade. Mas todas trazem lições que nos impulsionam a seguir adiante. É natural, diante da dificuldade, perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Essa pergunta, porém, nos coloca no papel de vítimas. Quando mudamos para que isso acontece comigo, o que isso quer me ensinar, a vida se abre de outra forma. Essa mudança de olhar é um divisor de águas, pois não tira da passividade e nos coloca como protagonista da nossa própria história. O estoísmo que nos ensina que não controlamos os fatos, mas tentamos total responsabilidade sobre a maneira como reagimos a eles. A psicologia nos mostra que crise não são falhas, mas um convite ao amadurecimento, etapas necessárias do desenvolvimento humano. Já a espiritualidade nos lembra que existe um propósito maior guiando cada passo, que até caos pode existir no sentido que só revela mais à frente. Na prática, isso significa encarar uma dimensão como um recomeço, um conflito como um espaço de aprendizado, uma transição como um campo fértil para descobrir novas forças. Profissionalmente, pessoalmente, a vida sempre nos colocará diante de momentos de decisão. É aí que vem o termo, ou fazes ou não fazes. Entender esse movimento natural nos torna mais compassivos conosco e com os outros, porque cada pessoa está vivendo sua própria fase com seus próprios desafios, né? Não se trata de apenas de religião, na busca de propósito, mas conexão e alinhamento com nossos valores mais profundos. E ela se manifesta na gratidão, na compaixão, na sensação de pertencimento, no encontro de paz em meio do caos. No fim, tudo passa, nada é definitivo. O que hoje pode ser exatamente o que amanhã revelará a nossa maior força. A vida é feita de fase, escolha como viver cada uma delas é sempre nossa.